Quem chegou agora, sou Bia Mendes, sou associada da Pacto e facilitadora da Simbiosque. Uma grande alegria estar aqui com todos vocês. A Simbiosque são todas essas carinhas, é essa comunidade feita para a gente trocar e para a gente aprender juntos sobre desenvolvimento institucional. E os Symbiotic Talks são esses encontros de inspiração, de troca, enfim, com relação a temas relacionados aos desafios ou às necessidades das organizações da sociedade civil. É, o encontro de hoje, a gente vai falar sobre canais de denúncia e justiça restaurativa, né? Então, a criação de canais de denúncia e de protocolos de integridade se tornou obrigatória para organizações com mais de 20 colaboradores formais, mas um desafio permanece aí no campo, para lidar com essa questão. Como é que a gente pode transformar esse requisito, né, formal, legal, em um instrumento de cuidado institucional, né? Então, fugindo da lógica tradicional, punitivista e conseguindo incorporar aí um olhar mais cuidadoso e mais integral com as relações. Então, no encontro de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre os limites dessa abordagem tradicional e os potenciais da abordagem restaurativa para a prevenção e para o enfrentamento de conflitos e violência no âmbito institucional. E para uma conversa tão importante, hoje a gente conta com a presença de duas especialicíssimas convidadas. A Cris Chiófalo, que é sócia da Pacto, mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta e justiça restaurativa, é mestra pela Universidade de Pádua e atua na construção de culturas organizacionais mais saudáveis e na qualificação de canais de denúncia. Conduz a apuração de assédio com abordagens restaurativas, garantindo processos mais humanos e eficazes. Bem-vinda, Cris. Super feliz que você está aqui com a gente hoje. A Cris também está nos bastidores da Simbiose, que sempre aí colocando a mão na massa, ajudando a gente a dar vida para essa iniciativa. E também temos a honra de contar aqui com a participação da Juliana Poloni, que é advogada, mediadora e terapeuta relacional sistêmica. A Juliana é especialista em comunicação não violenta, atua na criação de espaços colaborativos para o enfrentamento de conflitos, especialmente em casos de racismo, assédio moral e sexual. E é sócia fundadora da Plural Desenvolvimento Humano. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, como é que vai funcionar, gente? Aqui a ideia é que seja realmente um bate-papo, um momento de troca aqui com elas duas, mas também, enfim, que todos que nos assistem se coloquem, tragam perguntas no chat, ou se quiserem, podem levantar a mão para fazer uma pergunta pelo microfone, tá bom? A gente pede para, se for possível, que vocês deixem a câmera ligada para a gente ver as carinhas e ficar um pouquinho mais próximo. E bora lá. Bom, muitas organizações têm adotado protocolos de integridade e canais de denúncia, como formulários, e-mails, ouvidoria, para lidar com situações de assédio, discriminação e outras condutas. Mas hoje esses instrumentos eles costumam seguir, né, um modelo mais tradicional, que é baseado em punição, em responsabilização individual. E esse modelo ele já tem se mostrado insuficiente diante da complexidade dos conflitos que atravessam as organizações da sociedade civil, mas as relações, né, como um todo. Para a gente começar, na experiência de vocês, quais são os principais efeitos dessa abordagem tradicional nas organizações? Né? O que que ela tem produzido ou deixado de produzir em termos de cultura institucional das práticas das organizações? Bom, vou começar por aqui, tá, Ju? Bom dia a todas as pessoas. É a primeira vez, depois de 5 anos dessa iniciativa, que eu estou do outro lado. Estou aqui com vocês no Symbiotic Talks, com friozinho na barriga,
mas muito feliz de trazer um tema que eu venho me dedicando muito tempo estudando e que me é tão caro, né? É, Bia, eu queria começar falando o que são esses protocolos tradicionais, né? Só para a gente considerar, colocar todas as pessoas na mesma página aqui, e eu acho que ao longo dessa conversa é importante que quando eu e a Ju, a gente for trazendo alguns elementos, se eles não ficarem muito nítidos, que vocês parem, perguntem, para a gente poder ir avançando com sentido compartilhado e construindo, né, isso que a gente já vem acessando há muito tempo com esses protocolos. Então, o protocolo tradicional, né, o chamado protocolo tradicional, ele segue uma lógica muito parecida com a do sistema judiciário. Ele é um percurso que ele está estruturado para olhar para a infração, para fazer a apuração do que aconteceu e para, na sequência, poder identificar qual é a punição ou qual que é a penalidade que vai favorecer que essa organização volte a ter um equilíbrio é, de volta na harmonia da sua convivência. Então, ele é muito estruturado, parecido com o nosso sistema judiciário. Ele é tão parecido que as organizações passam a mimetizar os trabalhos, os papéis que existem também no judiciário. Então, advogado, juiz, desembargador, é natural que no final de uma apuração, por exemplo, uma organização vai ter na sua maior liderança o papel de julgar ou de atribuir a penalidade para essa infração, né? Então ela passa, às vezes, o diretor-geral, o secretário, o CEO, a ser um juiz dessa situação, desse percurso, né? E aí, quais são os principais efeitos que isso promove? A primeira coisa, ao contrário do que todo mundo pensa, né? E do que eu pensava também quando eu ainda acessava protocolos tradicionais, é que a vítima ela, após o acolhimento, o que que acontece? A organização pega o conflito para si e vai fazer toda a apuração. E essa vítima, ela é isolada e ela é colocada no papel único, exclusivamente de vítima. Ela fica ali, distante do conflito que é dela, sem a menor possibilidade de participar sobre esse conflito. E isso pode, quem já sofreu alguma situação de assédio, que passou por apuração e tudo mais, pode lembrar essa sensação de ser revitimizada várias vezes nesse lugar, enquanto o protocolo está sendo é, acionado e cuidado, né? A outra coisa é que a abordagem punitivista, ela não garante que a pessoa que praticou a violência, ela assuma a responsabilidade. E essa assunção de responsabilidade, ela é fundamental para a mudança de comportamento. Esse colaborador ou essa colaboradora que promoveram uma situação de violência dentro de uma organização, se eles não assumem a responsabilidade sobre o que aconteceu, eles vão sair dessa organização, eles vão para uma outra organização e vão continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, a punição não traz nem assunção de responsabilidade, nem mudança de comportamento. Por fim, essa organização não aprende a gerir os seus conflitos só olhando para a aplicação de uma penalidade a partir de uma infração de uma regra de convivência ou de um ato de violência. O que que a gente pode ver com tudo isso? É uma organização onde ela promove mais violência em situações de racismo, de assédio moral, de assédio sexual, nessa pessoa que já está submetida a isso. Ela não promove a assunção de responsabilidade, ela piora o clima organizacional, porque no final desses protocolos, geralmente não existe um momento que a gente para e olha e fala, putz, o que que a gente aprendeu com esse erro, como que a gente evolui? Então, as pessoas dentro da organização, depois que a apuração é feita, geralmente com o máximo sigilo, elas ficam com medo de promover a mesma coisa, elas não falam sobre o que aconteceu, ou seja, é uma cultura que fica fragilizada, que fica menos coesa. Para por aqui, vai lá, Ju. Primeiro, quero agradecer por estar aqui. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Uma alegria imensa estar aqui.
E também, né, falar desse tema que tem sido aí grande propósito de vida, que é as relações mais saudáveis, né? E quando a gente pensa, fiquei com vontade de trazer um pouco do que é isso, né? Do que a gente está chamando de justiça tradicional. Então, vou aproveitar que originariamente venho do direito e poder contar um pouco desse lugar, né? A justiça tradicional que a gente conhece, que, né, é uma instituição de anos. É, é uma instituição que tem lá uma autoridade que ela foi instituída para decidir sobre a sociedade, sobre os conflitos que envolvem a sociedade. Então, na questão de promover um dano a alguém, essa pessoa que sofreu dano, às vezes, dependendo se for no âmbito penal, essa pessoa ela vai ser representada, é como se ela fosse a sociedade como um todo, porque a gente tem um código penal que determina as regras da sociedade. E tem situações que são trabalhistas, do âmbito civil, que essas pessoas podem, então, fazer um processo contra alguém. E aí, essa autoridade vai decidir a partir de provas, a partir do que for apresentado, de elementos de convencimento dessa autoridade, essa autoridade decide. E a gente tem essa possibilidade da justiça restaurativa, que também eu queria dizer para vocês, acho bem importante trazer isso, não está fora só do judiciário, tá? Porque a justiça restaurativa também vem sendo incorporada pelo Poder Judiciário brasileiro. A gente tem hoje recomendações do Conselho Nacional de Justiça para uso da justiça restaurativa. Por quê? Porque tem esse lugar diferenciado de cuidado principalmente com a pessoa que sofreu o dano. Eu acho que isso é um ponto central de tudo isso que a gente está conversando, porque quando a gente, como a Cris já trouxe, quando a gente só parte para cumprir o que está escrito na norma, seja num código de ética, seja no Código Penal, a gente vai ter normalmente uma sanção, uma punição para quem praticou pagar por isso, né? Só que isso não traz transformação. Então, a possibilidade de assunção de responsabilidade pelas pessoas e assim também esse transbordo cultural. Por quê? Porque normalmente esses processos envolvem as pessoas que foram afetadas, as pessoas são escutadas. Então, pensar nisso, nessa diferença de protocolo, é pensar que não vai ter uma investigação apenas. Eu não vou ficar querendo só saber o que aconteceu. Eu vou saber o que aconteceu, porque as pessoas, a gente vai conversar e as pessoas vão saber disso. Mas eu também vou ter, junto com isso, um cuidado, espaço de escuta. A pessoa se sente, se a gente promove um espaço de escuta seguro, a pessoa se sente também cuidada, porque é uma oportunidade dela poder contar as coisas que aconteceram, não desse lugar do eu estou só aqui produzindo provas, mas tem alguém cuidando de mim, né? Então, eu acho que toda essa mudança é o jeito que se faz, é o que se tem como objetivo final, que é um objetivo mais amplo, de mais cuidado e principalmente, eu acho, de transformação. Para mim, essa palavra é uma palavra que faz bem essa diferença entre a punição e a transformação. É isso. Obrigada. Ju, você traz então assim o quanto que esse modelo restaurativo, até quando a gente foi construir, né, a divulgação desse encontro, a gente ficou bem em dúvida sobre o quanto que as pessoas se identificariam assim com essa terminologia justiça restaurativa, né? Afinal, o que que é justiça restaurativa? A gente ainda acessa pouco essa abordagem. Você traz alguns elementos, então, de partir um pouco da perspectiva, né, do cuidado, da escuta, do olhar para as relações.
Você pode trazer mais contornos do que define essa abordagem restaurativa e na prática, né? O que essa abordagem traz de novo, assim, no olhar, quando a gente fala de denúncia, de responsabilização, o que o paradigma da justiça restaurativa vai trazer de diferente? E aí, Ju, mas também Cris. Dessa vez eu começo, depois eu passo para a Cris. Eu entendo, tem uma coisa que eu queria dizer que eu acabei não falando, que é pensar na justiça restaurativa como um novo sistema de justiça, um grande guarda-chuva. E hoje a gente tem muitos métodos dialógicos. Então, existem os círculos, que são o formato mais conhecido assim de um processo restaurativo. A gente tem a mediação de conflitos, a gente tem metodologias dialógicas e algumas variações disso. Mas o centro de tudo é o diálogo, porque a partir do diálogo, esse propósito diferente do conversar sobre traz uma ideia de poder empatizar também, mudar a perspectiva. Então, se eu causo um dano a alguém, eu poder parar para pensar no que eu fiz. Normalmente, né, as pessoas, elas podem assumir isso que elas fizeram e poder se direcionar mesmo a quem elas promoveram dano, né? É, muitas vezes preparadas, cuidadas. Então, não é jogar as pessoas juntas, é sempre com muito cuidado, sempre com uma preparação de, de acolhimento, principalmente, dessa escuta acolhedora, de uma escuta cuidadosa, onde as pessoas, por incrível que pareça, né? A gente acha que as pessoas não querem falar sobre o que aconteceu, que as machucou, que as feriu, que causou dano para elas. E elas querem falar isso, só que elas precisam falar disso num ambiente cuidado, onde elas têm suporte. E quando elas são levadas para esse encontro, muitas vezes, é um encontro assim, eu estou sendo vista, minha dor está sendo vista. Então, essa mudança de perspectiva, porque na justiça que a gente está acostumado, que a gente está chamando aqui de tradicional, como disse super bem a Cris, a vítima fica num lugar secundário. O que aconteceu com ela só vai servir de gatilho para desenvolver toda uma investigação e punir o que provocou esse dano. Já na justiça restaurativa, a ideia é que essa pessoa assuma um protagonismo, onde ela também participe, porque as pessoas também têm essa possibilidade de dizer o que elas também enxergam como solução, como tem uma pergunta, né, que é das perguntas restaurativas que eu gosto muito. O que você precisa para seguir daqui para frente, para ficar bem? E a própria pessoa vai responder isso. Então, neste lugar, nessa visão, a pessoa assume esse protagonismo que eu acho que é muito diferenciado daquilo que a gente tem posto. Cris, complemente, por favor, ou traga outros pontos de vista. Não, eu vou adicionar, acho que um ponto que é importante, que esse paradigma, então, se o paradigma tradicional ele vai olhar para a infração, para a aplicação da pena, o paradigma restaurativo, ele vai olhar para a convivência, né? E aí, a coisa mais interessante é que, assim, ele começa dizendo que o conflito é inerente da nossa convivência. Ele não é uma coisa que precisa ser apartada, que precisa ser negada, que precisa ser vista como um problema, mas como uma manifestação das nossas diferenças e como um desejo de a gente buscar algo que favoreça eu, você, todo mundo, não só eu, né? Então, começa acolhendo o conflito. Começa dizendo: o conflito existe. Ok, no mundo em paz, o conflito existe, gente. Então, é isso. Quando fecharem os olhos, imaginarem aquele lugar tranquilo, ali tem o conflito. Ele é elemento da nossa convivência, das nossas interações.
O que essa abordagem vai fazer é falar, ele existe e como que a gente convive a partir dessas tensões que atravessam essas organizações, essa nossa maneira de interagir. A gente, enquanto interage, a gente produz regras o tempo inteiro. Nenhum código civil, jurídico vai dar conta de reger a nossa convivência. A questão é que o fato de a gente delegar a gestão dos nossos conflitos ao sistema judiciário foi destituindo na nossa comunidade humana a capacidade de gerir essas tensões. E é esse o preço que a gente está pagando atualmente, né? Então, essa abordagem ela vai ter o foco na convivência, ela também vai dar espaço para a pessoa que sofreu o impacto dessa violência, mas às vezes não foi só essa pessoa, né? Essa pessoa que ficou. é, Recebeu um tipo de assédio, e aí todo um grupo ali que ficou quieto, com medo também de ser penalizado, que ficou que também é chamado para esse ambiente, né? Outra coisa é um paradigma e é um espaço, quando anfitriado, que as pessoas vêm por consenso, ninguém vem obrigado, ninguém vem imposto a depor nada. Então, acho que também é um outro elemento que eu adicionaria à fala da Ju. E eu acho que é buscar a sensação de responsabilidade, a sensação de responsabilidade, é fazer isso de uma forma coletiva e é evoluir o processo de convivência. Ok, a gente fez dessa maneira, como que agora a gente não repete essa situação dentro da organização? Cris, e assim, em muitos casos de violência institucional, eles envolvem aspectos mais profundos, como nos casos de situação de racismo, de capacitismo e outros tipos de discriminação. Como que a abordagem restaurativa lida com essas camadas mais estruturais, assim, e considerando a complexidade e a profundidade desses aspectos, o que que pode contribuir para que o caminho restaurativo ele não seja percebido como impunidade, assim, sabe? Como desresponsabilização? Bia, a primeira coisa é o seguinte, e é muito importante que todo mundo que está aqui, quem for assistir esse vídeo depois, lembre, a justiça restaurativa não está em contraposição à justiça tradicional. Racismo é crime e precisa ser julgado no sistema tradicional, precisa ser julgado. O que acontece é que o processo restaurativo ele pode acontecer antes, durante e depois de uma judicialização. E assim, eu poderia puxar assim, um calendarinho, uma listinha de fórmula, mas ela não existe. Pode ser que uma pessoa que foi submetida ao racismo dentro de uma organização queira ir para as vias de fato e chega, não quero conversa. Mas pode ser que tenha uma outra pessoa que não queira esse caminho, como alguns casos que eu e a Ju acompanhamos, e que essa mesma pessoa fala: chega, não está mudando. Eu na outra organização já, né, meti um processo. Eu quero que agora eu quero ficar nessa organização, mas eu quero evoluir essa organização. Então a gente olha muito para o que essa vítima precisa, o que ela atribui o senso de justiça, e que a gente possa criar um caminho que realmente evolua, né? Quando a gente fala dessas violências institucionais, que a gente tem várias camadas de complexidade, não é só a punição que vai nos ajudar na evolução desse processo. Então, o que a justiça restaurativa vem é para, se a tradicional está com um foco na punição, a restaurativa vai estar na convivência. Tá bom. Depois disso, como que a gente segue juntos, né? Me lembra um pouco o caso da escola, uma escola de São Paulo, que teve uma situação de racismo, a família meteu um processo, enfim. Acho que as crianças saíram, e eu lembro que teve até, inclusive, uma discussão que aconteceu dentro da própria Pacto, e a gente teve o presente de receber uma matéria lindíssima que saiu da Cida Bento no Estadão. A Cida Bento, escritora, ativista, escreveu o Pacto da Branquitude, e ela fala assim: gente, e essas crianças que estão saindo daqui, estão indo para outro lugar, o que que eles aprenderam? Nada, quase nada, né? O ideal seria que a gente conseguisse criar uma condição nessa escola para que eles continuassem ali
e para que eles pudessem saber o impacto que as ações deles causaram, para que eles pudessem aprender junto, para que eles pudessem evoluir o ambiente. E eu tô falando isso, não é uma coisa fofinha, não é uma coisa fácil, não é uma coisa vamos ser amigos e amigas, não é sobre isso. É sobre como a gente vai dar conta desse enrosco da nossa convivência que precisa evoluir. Então, a justiça restaurativa ela não vem só para acolher, não é sobre isso. Ela vem para evoluir esse sistema de convivência e ele é parte de elementos que não são só olhar para a punição, mas ele pode acontecer simultaneamente ao sistema judiciário. Pode acontecer antes, durante e depois. Não sei, Ju, se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu acho que vai ter, eu acho que para além disso, né, o que que se produz com esse, qual o resultado desse processo, né? A gente poder pensar que vai ser construído, então pode ter, desde que as pessoas falam, não quero, um pedido de desculpas, às vezes não significa nada, mas dentro disso, dessa responsabilidade, podem ter compromissos. Então, que compromissos que eu desejo que essa pessoa assuma? Essa pessoa tem condições de, de fazer coisas em prol dessa causa, dessa questão, para que haja essa mudança, para que o que a gente viveu aqui seja um exemplo para outras pessoas. Então, eu acho que esses compromissos assumidos no final de um processo, que é como se fosse, vamos trazer a palavra acordo, não é exatamente um acordo, mas como que a gente, porque não é um acordo, tá bom, acabou e tá tudo bem. Não, é um acordo que vai produzir compromissos. Então, o que que nós vamos fazer? Quais ações vão ser feitas a partir daqui? Que envolve tanto a pessoa que provocou o dano, quanto a participação, óbvio, da vítima, que a gente já trouxe aqui, mas também outras pessoas que permitiram que essa situação acontecesse nesse contexto, né? Que não viram que isso estava acontecendo, que fecharam os olhos, que, né? Porque em todos esses ambientes, essas questões estruturais, a gente precisa olhar que espaço elas tiveram para acontecer, né? Qual o trabalho que vem sendo feito preventivo? Porque eu e a Cris, a gente fala muito sobre isso, sobre o quanto o nosso desejo de que a gente, as organizações, percebam a importância da prevenção de uma melhor convivência, de uma convivência saudável, para que menos processos restaurativos tenham que haver, né? Que isso seja feito previamente. Eu acho que a Bia caiu. Então, eu percebi que ela sumiu daqui. Sim, mas acho que a gente pode ir seguindo a conversa, né? Enquanto ela deve ter tido algum problema tecnológico. Sim. Eu fiquei com vontade, se a gente já pode ir trazendo alguns casos, né? É, acho que essa fala toda tá me lembrando. Voltei, Cris. Voltou? Vai lá, Bia. Então Gente, vai lá. de repente deu tela azul aqui. Me desculpa, Ju, eu perdi o finalzinho da sua fala. Aqui fechou tudo, a internet oscilou. Tudo bem. Voltei. Bom, acho que a gente trazendo aqui um pouco, né, do porquê que é importante considerar essa abordagem restaurativa, o que que ela traz, né, de benéfico para as organizações, fazendo um pouco esse ponto de virada para organizações que estejam interessadas em incorporar esse olhar, né, esse paradigma. O que que precisa estar vivo numa organização que deseja adotar práticas regenerativas? Assim, quais são as condições necessárias ou requisitos, se é que isso existe, para que uma organização faça essa virada de chave? Vou pegar aqui, tá, Bia? Bom, como você falou na abertura,
Existem nas organizações pequenas, de pequeno, médio, grande porte, uma área que vai lidar com conflito, né? Essa área pode se chamar compliance, área de integridade, ou cada organização atribui um nome, né? Existe também na legislação é obrigatório que acima de 20 colaboradores a organização já tenha um canal de denúncia instaurado, né? Então, esses protocolos são protocolos é, que são estruturados para acolher o conflito. Então, acho que isso é importante falar. Eu queria colocar só uma coisa assim que quando vem, né, uma exigência legal sobre o canal de denúncia, eu escuto muito, nossa, que saco, mas também isso a gente vai ter que fazer, mas por que também isso? Mas, gente, em 2021, a OIT, junto com a Gallup, fizeram uma pesquisa sobre violências dentro das organizações, né? Nos ambientes de trabalho. E foi assim, surpreendente, claro, foi uma pesquisa durante a pandemia, então o número de denúncias subiu absurdamente durante esse período, né? E eles identificaram que o comportamento de uma pessoa que está sob violência dentro de uma organização, com poder sobre ela, né, com um vínculo empregatício e tudo mais, que mais da metade dessas pessoas, o comportamento é não falar nada. É a pessoa ficar com vergonha ou com culpa, ficar calada e começar um processo de isolamento dentro da própria organização, dentro do próprio ambiente de trabalho, dentro do próprio grupo de trabalho. A pessoa não tem coragem, muitas vezes, nem de trocar com seus pares, né? E quando ela vai fazer isso, depois de estar ali num processo de violência insistente, né? Ela vai fazer isso fora do ambiente de trabalho, na casa dela, com seus familiares ou com seus amigos próximos. E quando ela procura a organização, ela já está no limite. Ou ela procura porque ela tem realmente uma dependência financeira e não tem uma opção de sair desse ambiente de trabalho. E ela faz isso atualmente pelo canal de denúncia. Então, o canal de denúncia é uma imensa oportunidade de você poder acolher alguém que está vivendo uma situação de violência dentro dessa organização. Então, vamos tirar um pouco essa ideia da obrigatoriedade só legal, mas da importância desse canal. Ela é uma oportunidade de evolução dessa organização que, por exemplo, esse colaborador podia falar, ó, ferre-se, eu vou para uma outra organização, não estou nem aí, quero que se exploda, vou falar mal lá, e essa organização não vai evoluir. Então, o canal de denúncia ele é um ponto de acolhimento, cuidado e evolução, né? Mas o canal de denúncia, ele não é o protocolo. Então, esse protocolo precisa ser imaginado que eu atendo que a parte maior desse protocolo tem que ser na prevenção. A parte maior desse protocolo tem que ser na divulgação dos canais que existem para as pessoas que estão passando por situações muito desagradáveis dentro da organização ou situações extremas de violência, elas tenham aonde recorrer. Então, cuidar de que o protocolo tenha uma parte de prevenção, uma parte de comunicar esses canais que existem, aí sim o canal para apuração, e depois da apuração, uma última etapa também que é bem esquecida, que é tá, como que a gente aprende com tudo isso? O que que a gente faz com essas informações? Qual a nossa responsabilidade agora, essa organização, que sabemos tudo isso que está acontecendo, de evoluir os processos e desenvolver institucionalmente esse espaço, né? Desenvolver a nossa convivência. O protocolo de integridade, ele é um dos lugares de maior inovação da organização. Se ele for visto como conflito, como um lugar de transformação, se ele for enxergado nessa potência de a gente poder tratar da convivência e de fazer todo esse percurso de uma maneira tão íntegra e incluindo as diferentes vozes que podem contribuir para a evolução. Acho que é isso, Bia. Respondi você, não sei se eu me empolguei aqui, esqueci alguma coisa. Maravilhoso, maravilhoso. É, e
Acho que agora para a Ju, vocês até têm compartilhado comigo, né? Organizações que têm tentado fazer esse movimento, né? De revisitar seus canais, seus protocolos, considerando essa perspectiva restaurativa. Na prática, que dilemas costumam surgir, assim? Quais são os principais desafios que as organizações enfrentam para fazer essa virada de chave? E aí, eu quero conectar com uma pergunta que surgiu aqui no chat, da Paula Pontiviani, que é: e quando a estrutura da organização não apoia na sustentação de processos restaurativos? Como vocês lidam com organizações que expressam a vontade de fazer de uma maneira restaurativa, mas possuem uma estrutura que contribui para uma dinâmica de opressão? Ah, eu também tinha espiado aqui o chat, estava morrendo de vontade de responder a Paula dessa pergunta, porque assim, essa é a grande questão, né? Às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que que elas estão desejando, o que que elas querem fazer. Eu acho que esse ponto da convivência, né? Pensando na pergunta assim, qual o maior dilema? Assim, a questão é convivência das diferenças. Nós não sabemos, enquanto sociedade, eu estou dizendo, e estou dizendo por mim também, que a gente precisa o tempo todo de aprendizado sobre isso, porque a gente está falando de pessoas que interagem, e nessas interações, aí eu vou falar um pouco dessa questão relacional, né? A gente se constitui em relações. Então, se a gente está imerso numa piscina, que é uma piscina de racismo, uma piscina de machismo, uma piscina de capacitismo. Eu tô dentro dessa cultura, eu primeiro preciso enxergar que eu tô dentro de uma piscina, porque tem gente que não tá vendo, né? A história do peixe que não sabe que tá na água, né? Então, primeiro a pessoa precisa enxergar que isso está acontecendo, que isso existe, que ela tá dentro de uma estrutura e que ela também contribui para isso. A partir daí, né, uma consciência de que como é que a gente quer fazer as mudanças aqui, como cada um deseja mudar nessas interações. Então, eu acho que a questão, quando a gente pensa, né, no desenvolvimento humano, nos treinamentos, eu acho que está muito nesse lugar de levar a consciência, ou elevar até a consciência, poder preparar as pessoas para conviver com o diferente. Se eu convivo nessas diferenças, eu dialogo nessas diferenças, eu vou aprendendo nessas relações. Então, é um desses aspectos. Inclusive, isso pode ser preventivo, nesse lugar de, olha, a gente precisa, e precisa envolver a estrutura como um todo. Né? Então, assim, quem está. Eu estou com alguns processos que a gente vai fazer um trabalho coletivo, de final, né? Na verdade, é final, começo, né? Terminou, o processo de apuração e a gente identificou que é uma questão sistêmica. E essa questão sistêmica, quer dizer, todo mundo envolvido, todo mundo participa de alguma forma. O que que a gente vai fazer? A gente propôs como resultado dessa apuração fazer um processo restaurativo com essa equipe. Então, de um determinado espaço vai ter um processo restaurativo. É como se fosse a consequência do que aconteceu. Então, para além das pessoas, de novo, né? Não vou falar mais uma vez isso, mas para além das pessoas serem punidas ou receberem uma advertência pelo comportamento que elas tiveram, elas vão passar por esse processo restaurativo, né? Onde elas vão pensar um pouco a respeito de tudo que aconteceu. Isso a gente precisa da diretoria, das pessoas que estão nesse lugar de gestão, de liderança, elas precisam apoiar isso, né? Eles precisam dar o ferramental, especialmente a questão do investimento, né, dedicado para isso. Então, porque é isso, a gente tem um país que tem questões, né, as questões econômicas, para as instituições, que são muito desafiadoras. Então, a gente vai gastar dinheiro com aquilo que a gente é obrigado por lei.
Então, se precisa ter o canal de denúncia, vamos ter o canal de denúncia. Mas e depois? E o que mais nós vamos fazer? Então, precisa ter essa mudança de mentalidade para poder investir, para poder entender que isso é importante e investir nisso. Eu falaria mais várias coisas por aqui, mas eu tô com medo de ficar falando demais. Eu acho que esse grande dilema é esse lugar do gastar, investir muitas vezes nisso, que não é uma coisa que as pessoas enxergam normalmente como algo importante para se investir. Precisa sempre acontecer uma coisa muito desagradável, todo mundo ficar chocado com aquilo para poder entender a importância disso. Então, esse lugar da prevenção, acho que é uma das questões principais. Obrigada. Sim, acho que eu queria complementar que, trazendo a pergunta da Paula, que é o seguinte: se precisa ter o apoio de lideranças que são tomadoras de decisão para sustentar essa história lá dentro. E aí, se essa liderança realmente está sustentando esse processo, ela quebra as estruturas que existem, Paula. E ela passa a reformular, fala, bom, esse protocolo não está funcionando. Essa pessoa ainda está em sofrimento, essa equipe ainda está sofrendo assédio. Vamos embora, vamos quebrar tudo no sentido de vou sustentar essa abordagem nova aqui dentro até o final. E aí a estrutura ela é reformulada automaticamente. Ela sofre essa customização. Outra vez, a área de integridade trazendo inovação para essa organização, né? Trazendo cuidado, trazendo uma proposta de uma melhor convivência. E voltando a refletir assim sobre a prática, né? Acho que muitas organizações e pessoas que estão aqui nos assistindo estão muito com esse olhar de, bom, e na prática, como é que eu desdobro isso? Para onde que eu tenho que olhar? Enfim. E acho que um aspecto central que surge na fala de vocês é a centralidade dessa equipe que vai ficar responsável por esse canal de denúncia, pela estruturação desse protocolo, por essas etapas, né, a condução dessas etapas de prevenção, apuração e depois de aprendizado coletivo. Quais são os principais cuidados que uma organização precisa ter na hora de definir essa equipe responsável por esse processo de acolhimento? O que que precisa ser considerado? E aí, isso se conecta com a pergunta da Célia aqui no chat, que é quem deve mediar os processos os diálogos durante um processo restaurativo? A recomendação é que seja alguém externo contratado e em termos de prevenção, quem é que deve conduzir esses processos? A direção, a coordenação, alguém da equipe que se disponha? Acho que nesse lugar, assim, o que que vocês recomendam em termos do perfil de uma equipe, de uma pessoa para cuidar desses protocolos e canais? Bia, vamos lá. É ótima essa pergunta. Assim, a área de integridade, quando ela é constituída, né, é importante duas coisas. Primeiro, que esse oficial, essa oficial, essa pessoa que está ali responsável, ela tenha essa predisposição a poder cuidar do conflito sem ter medo do conflito. Às vezes a gente chega para fazer apuração em algumas organizações aonde a pessoa mais apavorada é a coordenadora da área de integridade, né? Então, ter uma equipe que tenha essa disponibilidade. Eu acompanhei duas organizações recentemente que me falaram: ai, olha, sou eu que sustento, eu fiz formação de comunicação não violenta, já estudei mediação de conflito, já estudou alguma abordagem dialógica que possa saber que o conflito não é uma coisa ruim, né? Ou que não sente medo dessa situação. Acho que isso é o principal, não ter medo de abrir a panela de pressão e falar, vamos embora. É disso que a gente tem que cuidar, né? A outra coisa que é fundamental é que o protocolo já preveja que talvez essa pessoa possa ser a denunciada, ou que talvez a direção da organização possa ser denunciada, né? Receber uma sinalização ali no canal de assédio ou de racismo.
Como que a gente vai fazer a partir disso? Então, assim, é um exercício de imaginação antecipado antes do protocolo ir para o mundo, que é, vamos prever já no nosso código de conduta, na nossa implementação desse protocolo, se essa pessoa, se a diretora for denunciada, quem que a gente aciona? Ah, então a gente aciona o conselho consultivo para deliberar junto com a área de integridade, e a gente isola a diretora, porque tem conflito de interesses. Então, pensar em que pode ser qualquer pessoa da organização pode receber essa denúncia, e se for principalmente as pessoas que cuidam do protocolo, como que a gente vai blindar, né? E aí, também, essa pessoa que está na área de integridade é uma pessoa que tem a capacidade de pedir ajuda. Então, vamos supor, a direção da organização está sendo denunciada, ela é sua chefe, né? Você vai ter estofo para poder sustentar uma apuração desse jeito? Dificilmente. Então, contrata um escritório externo para essa apuração, né? Faz esse protocolo bonitinho para que você possa também ser cuidada nesse processo. E existem, eu e a Ju, a gente faz, mas tem outras pessoas que trabalham conosco que também fazem essa abordagem restaurativa. Existem os mediadores, né, de plantão. Eu vi que tem ali a pergunta da Célia. Célia, a mediação, assim, também, se eu sou capaz de mediar uma situação de conflito que está acontecendo nessa organização, eu não tenho nenhum vínculo com essas pessoas, ou eu tenho esse distanciamento capaz de anfitriar essa conversa, tudo bem. Mas se eu percebo que vai uma das partes falar, tá vendo, você é mais amiga dela do que dessa, contrata um mediador externo. Não inventa muita moda, sabe? Chama uma pessoa externa que possa conduzir essa conversa e apurar essa situação, ou cuidar, anfitriar essa conversa de maneira que realmente essas pessoas possam ser cuidadas. E aí, como que a gente sabe isso? Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa. Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa quando a gente está em dúvida, né? Tudo bem se eu mediar? Se você sentir que eu não estou avançando, tudo bem você sinalizar que a gente chama uma pessoa externa? E assim vai sendo construído esse percurso. Mas não existe uma fórmula para todas as organizações iguais. Cada uma vai ter um processo que vai se dar. Mas esses pontos que eu estou trazendo de atenção são importantes. Posso complementar isso? Eu fiquei aqui pensando, né? Eu estou na gestão de um canal de denúncias de uma organização grande. Então, são muitas pessoas, né? E lá teve essa experiência. No começo, havia uma gestão interna, de um comitê de ética instituído para isso. E agora tem uma gestão externa. E isso trouxe teve um impacto, um resultado muito favorável, porque o próprio fato, né, de não ser colegas de trabalho, colegas de organização, sabendo das coisas que estão acontecendo, porque existe ainda uma cultura, é uma cultura da vergonha, uma cultura do, ai, não quero que ninguém fique sabendo, né? Tanto que foi uma coisa até a gente até comentou de trazer essa transparência, assim. É difícil para a gente, por exemplo, dar nome, falar de alguns casos que a gente atende, dar nome para essas organizações e contar situações, porque existe esse preconceito em relação a tudo isso que a gente está conversando aqui. Nossa, não, ninguém pode saber que isso está acontecendo aqui dentro. Não, nós não podemos, é uma dificuldade de assumir isso, né? Então tem uma questão, as pessoas eu percebo, né, que as pessoas que chegam, que a gente convida para participar de uma conversa e tal, essas pessoas chegam super na defensiva, morrendo de medo. E claro, elas têm medo de perder o emprego, modo de vida delas. Tem muita coisa em jogo, assim. Então, na medida que a gente fala, olha, a gente está aqui, nós somos consultores externos, é, a gente está aqui para poder te ouvir, para poder conversar, nananana, a pessoa vai se tranquilizando, assim, sabe? Então, tem muita diferença nesse sentido. A gente tem percebido uma. E também esse movimento, né? Tem gente olhando por nós,
tem gente sabendo o que está acontecendo. Então, essa coisa, né, são pessoas especialistas dedicadas nisso. Então, assim, não vai empurrar com a barriga, o trabalho delas é fazer isso. Então, não vai deixar para depois, porque às vezes no meio do dia a dia, esses conflitos são secundários ao que tem que ser feito dentro de uma organização no campo do trabalho. E aí, se tem, eu acho que são alguns fatores até difícil de explicar, mas que vão fazendo diferença nessa estrutura. É claro que a gente tem a questão econômico-financeira, que vai trazer limitações e possibilidades para isso. Mas nesse caso, onde tem a possibilidade, eu estou sentindo realmente muita diferença. Bia. Eu queria, Bia, só terminar, falar uma coisa assim que eu acho que eu queria frisar com uma caneta bem fluorescente, assim, o que a Ju falou. Essa área precisa de orçamento. A gente não pode continuar repetindo o que a gente já faz sobre o cuidado, né? É uma área de cuidado. O cuidado dentro de casa não é remunerado. Não vamos repetir a mesma coisa dentro da organização, né? Vamos realmente separar o orçamento no planejamento estratégico para que essa área possa receber recursos para cuidar da própria organização. É, a gente vive isso como mediadoras, às vezes a mediadora no sistema judiciário, gente, é ridículo o que um mediador lá recebe, é vergonhoso, né? Novamente, o trabalho de cuidado sendo sucateado. Então, eu acho que um outro ponto importante, para além desses que a gente está trazendo, é que as lideranças pensem num orçamento mesmo, no planejamento estratégico destinado para essas áreas. É de extrema importância para que elas possam poder fazer a função de cuidado e transformação da organização. Fazendo coro até aqui é o comentário deixado pelo Pablo Nava, do quanto é importante que as áreas de compliance e de integridade tenham orçamento justamente para conseguir lidar, né, com esses desafios. Eu queria pegar carona na fala da Ju, para checar se vocês podem compartilhar um ou dois casos em que a abordagem restaurativa tenha sido adotada aí num processo de apuração de denúncia. Que percurso foi traçado? Que efeito vocês perceberam? E aí fiquem super à vontade para não identificar a organização, se isso for necessário, mas acho que para dar um pouco de concretude ao que vocês vêm acompanhando e observando no campo. Tá bom, vamos lá. Essa foi a parte difícil, porque a gente tem vontade de contar, mas a gente sabe que são sigilosos os casos, mas eu separei um caso aqui, depois vou recomendar um outro caso para vocês, inclusive, entrarem no site e darem uma olhada, que esse caso é público, não fui eu que conduzi, tá? No finalzinho da pandemia, eu fui chamada por uma organização e fiz uma palestra de comunicação não violenta. E a principal liderança dessa organização me chamou e falou: Olha, que bom você veio em boa hora, porque a gente recebeu uma denúncia coletiva e eu queria uma apuração. Eu tô achando que você deve fazer uma apuração diferente do que está acontecendo, né? Uma denúncia coletiva de assédio moral de duas lideranças que coordenavam uma equipe de 70 pessoas. E aí, como que foi desenhado o percurso de apuração, né? Eu inicialmente já cheguei declarando: olha, eu não vou fazer. E travou, né? Travou. Hoje a internet tá uma A gente está maravilha. no desafiando. Vamos dar uns minutinhos para ver se ela. Vamos, vamos sim, para voltar, porque ela vai contar o caso para não interromper. Esse chat está bem agitado. Você viu? Deixei aberto, eu não devia ter deixado ele aberto. Eu tô curiosa. E eu recomendei, porque é muito bom, né? São Bom, muitas coisas. tá. Ixi, a Cris caiu. Bom, Pronto, você voltei. quer. Voltou. Voltou. Não sei até onde vocês escutaram. Tava bem no comecinho da história, Cris. Acho que você pode Tá. retomar. Você estava contando do convite que foi feito e aí já caiu.
Tá bom. Bom, aí essa liderança, quando ela me chamou para trabalhar, eu falei, olha, eu topo fazer essa apuração, era uma denúncia de assédio moral coletiva de 70 colaboradores, denunciando duas lideranças, né? Falei, eu topo se essa abordagem for restaurativa, se essa apuração for restaurativa. Expliquei um pouco como que era o processo, e aí o que que eu fiz? Como era muita gente, e essas pessoas, a gente não sabia quem tinha quem tinha feito a denúncia, porque a denúncia foi anônima, foi coletiva, né? Foi mencionada que era uma denúncia coletiva, mas que era anônima. Eu achava importante que essas 70 pessoas fossem escutadas. Então, eu desenhei uma apuração que era, primeiro partindo de escutar as duas lideranças, depois as diretorias dessa organização, e aí eu montei três grupos com esses colaboradores e fiz uma dinâmica de apuração coletiva, né, de escuta coletiva, aonde eu trouxe perguntas que eles podiam ir circulando verbalmente entre eles, e eu trouxe um outro instrumento que era que cada um, que no final cada um pudesse manifestar, né, como que estavam as interações com essas lideranças a partir de um desenho. Bom, só daí já vieram o desenho em si foi muito mais potente do que as perguntas, né? Vieram coisas muito fortes, inclusive assuntos que não tinham aparecido na denúncia mesmo, né? Do canal de denúncia. Então veio a questão de racismo, veio a questão de assédio sexual, veio coisas muito fortes e não só conectados a essas duas lideranças. Bom, ainda nesse momento aconteceu uma coisa muito diferente de tudo. Aí que vocês olham o estado que estava essa organização, né, gente? Era uma organização que estava saindo também da pandemia e que a gente teve que lidar com novas modalidades de convivência. Mas eu fui ao banheiro e eu estava no banheiro, de repente eu vejo uma mãozinha, uma mulher passa um papel e eu falo, Jesus amado, o que que é isso, né? E aí ela escreveu, olha, eu preciso te contar coisas, mas eu não vou contar nesse grupo porque aqui tem informante da diretoria. Falei, Jesus amado. Se você ficar, se puder ficar depois, eu gostaria de falar sozinha. Então é muito rico também como quando você começa o processo de apuração, as pessoas vão encontrando os lugares que elas conseguem também se manifestar. E aí, quando acabou o processo coletivo, essa pessoa ficou no final e a gente conversou, e aí ela também trouxe mais um tanto de coisas. Bom, no final dessa apuração, só para não me estender aqui, quando a gente entrega o nosso parecer com as recomendações, foi muito interessante. Por quê? Porque, sim, tinha um problema de assédio com aquelas duas lideranças, mas tinha tantas outras camadas, né? E o quanto esse diretor foi muito corajoso e muito implicado no seu papel de diretor de uma organização, de enfrentar essas situações e poder ir cuidando delas. Então, o desdobramento disso foi passar por um processo de letramento racial com toda a equipe. Depois, essas duas lideranças foram direcionadas para uma outra área, elas não. É interessante que o grupo pediu que eles não fossem mandados embora, mas que eles aprendessem uma nova maneira de liderar. Então, eles foram, direcionados para uma outra área. E isso já faz lá 3 anos, eles instituíram uma política de cultura de cuidado que eles estão, todo mês, eles têm trabalho com todas as equipes. Então, o desdobramento dessa apuração foi esse. E tem um outro que vale a pena vocês entrarem no site do Einstein, de uma situação, é, chama Projeto Júlia Lima. Uma menina que com 27 anos, por causa de um erro médico, ela morreu e a família, eu não sei como foi startado todo esse protocolo, tá? Não foi uma apuração feita por nós, mas a família, o pai falou assim: olha, eu já tenho dinheiro suficiente e não é o dinheiro de vocês que vai trazer minha filha de volta. Então, eu gostaria que vocês instituíssem uma área de controle de qualidade para que esse procedimento nunca mais tenha nenhum tipo de erro. E tem, se vocês entrarem no site do Einstein, tem ali, inclusive, o vídeo do pai falando e tudo mais. Então, é um pai que, no ápice da sua dor, falou assim: não, eu não vou meter vocês no pau, porque não vai resolver nada.
eu preciso que esse hospital evolua e que outras meninas de 27, 30, 50 não morram mais com um procedimento desse. E esse é um olhar restaurativo para essa situação que eu gostaria também de trazer como exemplo. Ju, vai lá, abre sua caixa gigante de causos aí pra gente. Nossa, sabe que eu fui tá pipocando aqui várias coisas, várias histórias para eu pensar aqui para trazer, mas eu vou nessa linha da questão da saúde, sabe? Porque às vezes a gente tem questões de ordem. Quando a gente está falando de ambiente de cuidado com a saúde, hospitais, postos, que são assumidos, né, por organizações, a gente tem a gente tem algumas questões que tem hierarquia, que tem pessoas de diferentes formas de contratação, né? É, e esse caso que eu vou contar, eu tava ainda como consultora, não era um canal de denúncia, existia um comitê de direitos humanos, né? Então, a partir desse comitê de direitos humanos, chegavam os casos, era uma espécie de canal de denúncia, mas não tinha esse nome. E tinha um assédio do coordenador, do chefão, assim, da estrutura. E também a gente começou a ouvir as pessoas, a gente ouviu esse chefe, esse coordenador, e aí a gente foi entendendo que tinham muitas camadas, né? E aí a gente fez, eram 37 funcionários, né? Eu estou chamando de funcionários trabalhadores, porque tinham várias formas de contratação diferente, porque uns eram contratados pelo poder público, outros eram contratados por fundação, outros eram contratados pela organização que administrava. Então, tinham várias formas de contratação. Isso também às vezes, numa falta de transparência que acaba acontecendo, as pessoas acham que uma pessoa é privilegiada porque ela tem obrigações diferentes, só que a forma de contratação é outra e ninguém sabe, está todo mundo ali no mesmo ambiente de trabalho. Isso tem aparecido bastante, porque a gente sabe que tem pessoas que são CLT, tem pessoas que são contratadas pessoa jurídica, tem pessoas que são contratadas pela organização, tem outras que são emprestadas do município ou do governo para trabalhar num determinado lugar. Então, não fica claro para as pessoas por que que o horário dele é diferente, por que que ele responde para uma outra pessoa, por que que ele não faz tal. Então, essas diferenças, quando as pessoas não sabem disso, elas têm aparecido bastante mesmo, e as pessoas veem isso como privilégio e também como assédio, né? Porque por que que de mim está sendo cobrado uma coisa que da outra pessoa não? Então, nessa situação, eram 37 trabalhadores, trabalhadoras, e a gente chamou essas pessoas e 32 quiseram participar, né? Então, foi feita uma conversa, foi levantadas muitas coisas, e aí a gente foi para cima, a gente precisou conversar com a pessoa acima desse coordenador, né? Para que as providências pudessem ser tomadas. E aí teve uma reorganização de muitas coisas, de toda uma questão sistêmica, desde horários, transparência dessas questões de quem é contratado por onde. É, as pessoas puderam contar. Então, a mudança, e teve uma mudança, porque aí a gente também não quis, embora às vezes até isso pode ser pedagógico, mas nesse caso, a gente não quis colocar essa pessoa, que era o chefão assediador e tal, junto com os trabalhadores, né, nessa conversa. E foi, inclusive, isso conversado todo mundo junto, tá? Não foi uma decisão só de quem estava conduzindo o processo. Eu não estava sozinha, eu estava com uma outra pessoa comigo, porque isso também, quando a coisa é muito grande, vale a pena não ser só um facilitador, um mediador, mediadora, precisa ser uma equipe, um grupo, uma dupla de campo, pessoas para trazer, né, intervisão. E aí, nesse caso, foi assim que aconteceu, e a gente fez um trabalho com ele,
quase que uma mentoria, assim, sabe? Ajudando essa pessoa, recolocando essa pessoa na forma dela se comportar, né? Então, assim, é isso que eu acho que é muito rico desses processos. Quando a gente começa, a gente não tem ideia de qual vai ser a consequência, o que que vai ser o caminho. Eu acho isso incrível, sabe? Porque teve todo um trabalho e hoje eu sei, assim, né, que isso tem alguns anos e as coisas estão fluindo bem, continuam as mesmas pessoas nesse mesmo espaço. E as coisas mudaram, teve uma mudança, né? Tá bom, acho que chega de falar. É muito interessante, né, o quanto que, acho que primeiro, essa sua última fala, Ju, assim, sobre não saber no que vai dar, né, assim, então, a gente busca tanto fórmulas, soluções prontas, né, um passo a passo aqui, agora o que eu faço, e o quanto que essa abordagem ela é muito, né, personalizada, o quanto que cada caso é um caso, e isso dá um frio na barriga, né? Essa necessidade realmente de se ter todo a gente fala, né, protocolo, mas acho que um processo mesmo, uma estrutura capaz de lidar com essa indefinição, né? Sabendo que cada caso é um caso. E só também um outro comentário, o quanto que nas histórias de vocês, as lideranças têm um papel muito central, né? Como parte da sustentação do processo, como impulsionadoras. Então, acho que isso também chama bastante atenção, assim, o papel que essa liderança tem, seja para sair da frente para que o espaço flua, né? Seja também abrindo caminhos aí. A gente tem várias perguntas no chat. Tentei dar aqui uma agrupada por temas. E aí peço para que vocês peguem aí papel e caneta que eu vou direcionar um bloco de perguntas para Ju e um bloco de perguntas para Cris, para a gente tentar dar conta do que for possível. E aí, para quem trouxe perguntas no chat, caso a sua pergunta não seja contemplada, escreve para a gente que a gente pede para a Cris e para a Ju mandarem um áudio ou responderem por escrito depois do encontro, tá? Bom, Ju, eu queria trazer para você as perguntas que falam um pouco da estrutura institucional, da resistência da estrutura institucional às abordagens regenerativas. O Juliano, ele trouxe a pergunta: como agir a partir da perspectiva da justiça restaurativa quando as agressões imputadas por uma pessoa se amparam na estrutura ou no modelo de gestão da própria organização? E aí se conecta um pouco com a pergunta da Lúcia, que é um desafio que eu acredito que enfrentamos é que muitas vezes o conselho de governança e os financiadores exigem um processo tradicional, conduzido por uma consultoria tradicional que não necessariamente usa essa lente. Vocês já passaram por situações assim nos casos que conduziram? E para fechar esse bloco para você, Ju, uma pergunta da Leonaia, que é: desculpe se estou sendo muito simplista, mas tenho muitas dúvidas. Uma organização de tamanho médio, grande, talvez consiga ter esse planejamento para inserir no orçamento. Mas hoje no Brasil, as grandes corporações possuem compliance. E as pequenas empresas, que também sofrem com esses problemas, nem imaginam o que é planejar e muito menos ter compliance. Como atuar nesses casos? E aí, para a Cris, queria trazer as perguntas mais relacionadas aos sujeitos. A organização tem a sua própria dinâmica. Do ponto de vista da vítima, é melhor que a área de integridade seja composta por mais de uma pessoa, ou quanto mais gente envolvida, maior o risco de exposição? A Cíntia pergunta: o termo correto seria sobrevivente ou vítima? Ou podemos usar os dois? E a Poliana traz a questão da hierarquia. Acredito que a questão da hierarquia é um ponto muito sensível nesse contexto. Como lidar com a hierarquia durante e após o processo restaurativo? Eu começo ou a Cris? Pode ser você, Ju, mas fiquem à vontade. Tá, então eu vou começar.
com essa questão de estrutura, né? Eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava fazendo o comentário, Bia, que sem as lideranças não vai ter processo restaurativo. Sem que a liderança queira isso, não tem, não vai contratar, não vai aprovar, né? Eu tenho passado por experiências, assim, até vi que tinha alguns comentários aqui nesse sentido, né? Que em relação ao como a gente vai fazer isso, às vezes as próprias pessoas querem uma investigação, querem um compliance, e a gente tem trabalhado, às vezes, em conjunto, né? Com o compliance, com o RH. É um trabalho complementar e é um trabalho colaborativo. Eu trabalho a partir da perspectiva colaborativo-dialógica. Isso é uma questão é, teórica, né, entre aspas, mas assim, é uma abordagem, um jeito de trabalhar. E o jeito de trabalhar é construir junto. Então, assim, eu não sou uma especialista que vem, visita, chega na nave espacial, fala o que tem que ser feito e vai embora. Sabe? Não dá, eu não acredito nessa perspectiva, nessa abordagem de trabalho. Eu gosto de construir junto com as equipes internas. Então, essa questão estrutural, ela precisa ser costurada e só vai contratar esse tipo de trabalho quem acredita ou já ouviu falar ou quer experimentar, né? Como eu adorei que a Cris trouxe logo no comecinho, eu tô com essa palavra, a palavra inovação, muitas vezes a gente fica ligado a ela, né? As tecnologias, a inteligência artificial, a tudo que a gente tem de recurso físico como tecnologia, mas a gente precisa entender que isso que a gente está conversando é tecnologia de convivência. Então, a gente também inova nesse sentido. Isso que a gente está conversando hoje é uma conversa de inovação. E é uma conversa de inovação tecnológica. São metodologias, técnicas, recursos, tem vários nomes possíveis do que a gente está falando, que vão oferecer novas formas de se desenvolver um determinado trabalho. Então, a gente está tão encantado com a inteligência artificial de oferecer novas formas para a gente pensar, né, buscar as coisas, organizar o nosso pensamento, que a gente às vezes esquece de que essa também é uma nova forma de fazer as coisas, que é no âmbito das relações, especialmente aqui nós estamos falando das relações de trabalho e de convivência, né? Então, eu penso que isso é uma coisa bem importante da gente pensar nessa estrutura, em como eu acho que o papel disso que a gente está fazendo aqui, do Simbiosque, é muito importante, que é trazer essa informação, contar, olha, isso existe, para que as lideranças estejam atentas, para que as pessoas responsáveis pelas áreas do compliance, do RH, estejam atentas que isso está acontecendo. E aí, trazendo para esse contexto dos pequenos, das organizações menores, das pequenas empresas, como foi colocado, ter primeiro a informação de que isso existe e ter alguém de confiança. De repente, pode ter um profissional, um facilitador, um mediador, um profissional que seja vinculado, que conheça a realidade desse grupo. Olha, a gente queria ter você como apoio, como suporte, e a gente te contrata quando a gente precisar do seu trabalho, porque não é toda hora, né? Numa empresa ou organização menor, não é toda hora que as coisas acontecem. E aí pensar no preventivo, pensar em informar as pessoas, em trazer letramento sobre questões de gênero, trazer letramento sobre LGBT, trazer letramento sobre racismo, todos esses pontos que estão no nosso dia a dia de convivência, que a gente precisa aprender mesmo. Isso já vai trazer alguma novidade. E caso venha acontecer alguma situação, eu já sei para onde eu vou, eu já sei para quem eu vou recorrer, já tenho alguém de confiança. Então, ter uma pessoa, né,
uma mentoria, uma coisa meio que de intervisão. Eu gosto de usar a palavra intervisão e não supervisão, mas a maioria das pessoas conhece a supervisão, que é alguma pessoa que vai olhar de fora, que vai olhar com uma outra perspectiva para aquilo que a gente está vivendo e vai trazer insights, contribuições, vai ajudar a gente a pensar. Então, eu penso que é ter do tamanho de cada organização, dá para ter algum suporte. O que não dá é para não ter nenhum suporte. Eu acho que isso, porque a hora que a coisa acontece, a hora que a coisa estoura, aí tem que sair correndo, e aí tem que fazer o processo, e aí é difícil contratar, porque assim, tem uma questão também da qualificação, né? Essa atividade é uma atividade qualificada, não é qualquer pessoa que faz qualquer conversa. Essa conversa, tanto a mediação quanto os processos restaurativos, os círculos, existem formações. A gente viu um monte de gente aqui no chat está falando que está fazendo a formação. E é isso, a gente precisa de profissionais capacitados para fazer isso, porque senão o desastre pode ser ainda pior. Também tenho experiências nesse sentido, de uma pessoa, não tenho dinheiro para contratar, vamos, você mesmo faz aqui, porque você gosta desse assunto. E aí chega um ponto que é catastrófico. Vou parar por aqui, obrigada. Muito bem. Olha, eu vou começar pela pergunta se chamamos de sobrevivente ou de vítima. É, eu recomendaria não rotular, né? A pessoa que está sob violência, se ela quer, se ela numa apuração quer se auto-atribuir o nome de sobrevivente, ok. O que esse rótulo vai nos ajudar é só dificultar que essa pessoa possa contribuir com a sua potência nesse processo depois de viver a violência. E esse é um próximo passo que depois que a vítima, né, ou a pessoa que está sob violência, processa em luta o que aconteceu, o passo seguinte que essas pessoas geralmente querem é sim contribuir. Quando eu fico falando, sobrevivente, vítima, eu vou devolvendo essa pessoa automaticamente para esse lugar novamente de destituir ela de potência de transformação do ambiente. Então, a minha recomendação é que evite o rótulo, né? A não ser que durante esse processo a pessoa que está sob violência ela queira falar sobre isso e atribuir esse nome e escutar das outras pessoas isso que aconteceu, tá? Tem a pergunta da Moema também. Moema depende da organização, se é uma, se são duas. Eu acompanho uma organização que tem uma pessoa só que é um baita guerreiro, assim, é a pessoa que está mudando todo o protocolo. Só que é tão pesado ele fazer isso há um ano sozinho, né? Que a gente tem recomendado que ele possa dividir um pouco essa estrutura com mais um par, né? Nós, mediadores, a gente sempre trabalha em dupla, é recomendado, porque às vezes, em algumas situações, quando a gente vai fazer a escuta, a gente é engatilhado, né? A gente usa esse termo, a situação que vem é muito semelhante a algo que eu já vivi, e aí eu volto para aquela situação e eu perco minha qualidade de poder intervir nesse espaço. E quando eu estou na dupla, a minha dupla me suporta. Já tem até esse combinado, ó, pega aí porque agora eu tô querendo enforcar essa pessoa. A gente não tá falando de duas pessoas aqui que falam mansinho, eu e a Juliana, e que a gente não tem a vontade de matar de repente um desgranhento que fez uma mesma coisa que eu sofri, né? Mas é isso, mas a minha escolha é, eu não vou responder dessa maneira, porque eu sei que não funciona. Então eu tô em dupla para que minha dupla possa me ajudar. Então esse é o formato, né? Não sei como, eu acho que aí tem que olhar dentro da sua organização. Sobre a hierarquia, como lidar com ela? Gente, se a maior direção da organização não estiver implicada nesse processo, nem adianta colocar, segue o protocolo tradicional, nem inventa moda, né? Ou, então, essa é a primeira recomendação, tá? A segunda, que eu acho que essa pergunta foi para a Ju, acabei anotando aqui, Ju, que foi da Lúcia, é que assim, às vezes os conselhos exigem, né, um percurso tradicional. Gente, eles exigem um monte de coisa.
A gente não fala que vai fazer uma coisa e faz outra, ou não fala que vai fazer uma coisa e também outra. A nossa função também é, é educar o pessoal que está com a grana na mão, ou que está com. Aí, o que eu tenho aprendido, Lu, é o seguinte, que muitas vezes a gente precisa sim caminhar com o processo tradicional e também ir apresentando gradativamente esse processo restaurativo. A gente ir com calma apresentando, porque dá medo, porque dá frio na barriga, porque, né, vou colocar minha organização em risco, ou porque não acredito nesse protocolo. Então a gente vai devagarinho fazendo isso, tá? Acho que é isso, gente. Falta 3 minutinhos, Posso Bia. só aproveitar para emendar uma pergunta da Carol, que também tem a ver com esse lugar, né, que é colocado à vítima, que é a seguinte: como atuar nos casos em que as pessoas denunciantes ou vítimas não querem se expor ou participar de um processo de mediação externa de conflito em uma organização pequena em que é quase impossível manter a denúncia anônima? Carol, eu não sei se vai dar tempo, é uma boa pergunta, mas às vezes o caminho é só acolher. Às vezes o menor passo é só acolher essa pessoa. Só você escutar essa pessoa. É só você dar uma escuta de qualidade e até identificar se você é capaz de prosseguir com esse processo, se ela precisa de um apoio de um profissional, de um psicólogo. É, às vezes é só o acolhimento inicial nesse caso, ele muitas vezes cuida de boa parte numa organização pequena, tá? Poderia depois ouvir toda a organização, estruturar, mas se eu pudesse te falar, o primeiro passo muito potente é o acolhimento com uma escuta qualificada e segura, tá? Tudo bem, Bia. É isso. Obrigada. Bom, a gente está no minutinho final. Ficaram aqui, acho que três perguntinhas que não foram respondidas, mas incentivo vocês a mandarem para a gente, seja no canal do WhatsApp da Simbiosque ou no Instagram. Eu prometo que eu repasso aqui para as nossas convidadas responderem assincronamente. Para a gente fechar, considerando as organizações que estão presentes aqui hoje, as pessoas que estão presentes, se uma denúncia chegar assim na sequência do encontro, o que que vocês querem deixar como conselho, né? O que que vocês sugerem que não falte desde o primeiro momento? Que aprendizados vocês sugerem que as pessoas mantenham vivos aí para que o processo de acolhimento das próximas denúncias que surgirem sejam nesse caminho da restauração e do fortalecimento institucional? Gente, 30 segundos para falar, né? Vamos lá, gente. Olha só. A primeira coisa é que os canais não fiquem escondidos, né? Eu acho que a Andressa tá aí, que faz um trabalho lindo na ouvidoria do Hospital do Piauí, chama ouvidoria itinerante. Ela cansou de ficar sentadinha ali esperando que a denúncia chegasse. Ela vai atrás para checar como está a convivência dentro dos hospitais e para poder cuidar. Então, tenha uma postura ativa quem está nesse papel, né? A segunda coisa é que a pergunta que oriente o protocolo de vocês não seja o que que aconteceu e qual a penalidade que eu vou cuidar, mas como que a gente pode promover uma convivência saudável dentro da organização e de que modo, ao lidar com o conflito, né, seja possível transformá-lo, gente, em oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento da organização. Por último, não isolem a vítima e que a organização tenha transparência na apuração do seu protocolo e possa ir dividindo isso com as outras pessoas para que a gente evolua, tá bom? Passo para você, Ju. Acho que é isso, acho que é a escuta sem julgamento, acolhedora, é, porque é uma voz pedindo ajuda, né? Acho que trazer para esse lugar, o que que nós podemos, o que que essa voz vem contar para nós que a gente precisa melhorar, né? Então, acho que isso é bem o começo, bem a primeira coisa, assim. E aí, isso tudo que a Cris trouxe na sequência. Maravilhosas. Ai, queria poder ficar aqui até meio-dia com vocês.
Tanta coisa para a gente conversar. Bom, quero agradecer, Cris, Ju, pela generosidade aqui na partilha. Aprendi muito com vocês e, enfim, apesar do tempo ser curto, eu acho que deu para ter uma boa ideia aí da justiça restaurativa. Para quem acompanhou o chat, tem curso, tem recomendação, muita coisa interessante para vocês explorarem. Então, muito obrigada pela presença, Ju, Cris e todo mundo que está aqui nos assistindo. E para a gente fechar, eu quero convidar a Marina para trazer um recadinho final para quem quer seguir acompanhando as atividades da Simbiosc. Má? Oi, Bia, obrigada. Gente, que papo. Cris e Ju, obrigada por trazerem tanto insumo, tanta coisa, a cabeça que sai cheia de informação, enfim, de reflexão. Para quem é da comunidade Simbiosc, na semana que vem a gente continua com a Cris e com a Val Rocha e com a Jana, que são também duas organizações que fazem parte da Simbiose, para a gente continuar essa conversa. Então, estamos com um novo formato na Simbiose, que é a roda de saberes e práticas. E aí a gente vai se juntar de novo para agora discutir internamente e refletir e continuar esse papo que foi super importante hoje. Então, quem é da comunidade vai receber um e-mail com o link para o próximo encontro, que é no dia 18/6, às 9 horas da manhã. Então, serão muito bem-vindos para a gente continuar esse papo. E para quem não faz parte da Simbiosc, eu vou deixar aqui um link do nosso site. Por enquanto, a gente está com as inscrições fechadas para entrada na comunidade, mas sempre que tiver oportunidade de entrada, a gente comunica, manda e-mail. E aí eu coloquei o site aqui para vocês também poderem colocar lá. Então é isso. Semana que vem estamos juntas de novo para continuar esse papo e se aprofundar ainda mais. E obrigada, Bia, pela condução maravilhosa, Cris, Ju, por esse papo incrível. Gente, obrigada, viu, Bia? Obrigada, Ju. Foi uma delícia a conversa. Obrigada pro pessoal que ficou até agora aqui com a gente. Contem Obrigada, conosco aí na pessoal. caminhada. Valeu, boa semana. Quem puder abrir o fone para dar aquele tchau. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, meninas. pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, ótimo dia. Obrigada. Tchau. Tá na maré, tá na lâmina do punhal. Oh, na luz, na escuridão. Na fé eu vou, na fé não costuma falhar. Pausa a gravação, Má?